Bom, pessoal, então a partir de agora, nós estamos, a aula está sendo gravada, tá certo? E a gente vou passar a palavra para o Renato. Vou até inibir aqui a minha câmera. E, Renato, a palavra é sua, você pode começar a sua aula, ok? Obrigado, Renato, aí pela aula, pela ajuda. E, pessoal, vamos prestar atenção ao máximo. E, à medida que vocês forem surgindo as dúvidas, vocês pedem para o Renato parar um pouquinho e tirar a dúvida de vocês. Boa aula aí para todos. Valeu. Vamos lá, né, pessoal? Boa noite aí para todo mundo, tá? A ideia hoje é a gente começar aqui um pouquinho da parte de proteção contra descargas atmosféricas, né? E nesse sentido, tá? A ideia hoje é a gente tratar um pouco dos conceitos, né? E assim, vou mostrar para vocês a ideia geral, né, dessa parte de proteção, sendo que depois seria interessante vocês darem uma olhada na bibliografia técnica, né, que tem disponível, tá? Dar uma olhada nos livros, na norma mesmo em si, né? Porque, assim, a ideia é a gente ver de forma geral e dar um caminho para vocês, tá? O conteúdo em si ele é bastante extenso, né? Então, nessas duas aulas, realmente é para a gente ter um norte e vocês terem uma noção, tá? Então, essa é a ideia, né? Dentro do conteúdo programático, a gente tem que a NBR 5419, ela é dividida em 4 partes, tá? A parte 1, ela trata dos princípios gerais relacionados a essa parte das descargas atmosféricas, né? E a parte 2 trata do gerenciamento de risco, né? Que é aqui que a gente vai trabalhar a necessidade ou não de instalação das proteções contra as descargas atmosféricas, né? Quais as medidas vão ser adotadas, tá? A parte 3, que trata dos danos físicos a estruturas, que é aqui a parte que trata do SPDA, da parte física em si, né? E a parte 4, né, que trata de sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Então, nessa parte a gente trabalha os riscos e as medidas de proteção contra surtos de tensão, né? E para evitar a questão da queima de equipamentos elétricos, eletrônicos. Então, essas medidas de proteção contra surtos elétricos, tá? Então, a gente tem aqui que o raio atinge a Terra em média 8 milhões de vezes por dia, né? Se a gente for analisar, o número de descargas atmosféricas nos últimos anos tem aumentado, né, bastante. E esse aumento das descargas podem trazer tantos riscos de vida, né? Que aqui tem a questão de perfil de vítimas que pode ser fatais, né? E essa reportagem aqui, ela trata que a cada 50 mortes no mundo por raios, um ocorre no Brasil, né? Então, esses dados de números de descargas que a gente tem, a gente pode encontrar no site do INPE, tá? E é baseado nele que a gente vai elaborar o nosso projeto de proteção contra descargas atmosféricas, né? Baseado nesses dados, na quantidade de descargas, tá? Então, assim, ele é um fator bastante relevante, né? Dentro da memória de cálculo que a gente vai fazer. Então, a incidência de raios, né, no Brasil vai ter um mapa como um todo que a gente vai analisar e a gente vai precisar desse número de descargas, tá? Então, aqui são algumas reportagens, né, relativas à incidência dos raios, que aqui era mais para tratar com vocês a importância, né? Então, dentro dessa quantidade de raios que são recebidos no ano, a gente tem aqui, ó, um ranking em relação a estados, né, e as capitais, tá? Então, aqui a gente for ver Tocantins, Amazonas, Acre, Maranhão, Pará, são
estados que a gente tem aqui um alto índice de incidência, né, de raios por quilômetro quadrado por ano. E dentre as capitais, tem Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís e Belém. Tá? Então, realmente esses dados trazem aqui os principais locais onde tem incidência, mas isso não quer dizer, né, que no restante do Brasil a gente também não tem incidência de raio. Nós temos alguns locais mais, outros menos, né? E esse fator, como eu disse, é relevante na hora da gente realizar o projeto. Tá? Ô, Renato, deixa eu te interromper um segundinho, por favor. Pronto. Teria como você colocar no modo de apresentação, porque melhora a passada da página, e ela também, eu acho que acaba ocupando mais a tela. Você está no Adobe, é? Estou no Adobe, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu acho que não sei se é Ctrl L, alguma coisa, tem que olhar lá, mas acho que rapidinho tu vê aí, um modo de apresentação, onde você possa... Parte do internet, do Explorer. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir no Fox, então. Deixa eu tentar aqui. Mas você tem Adobe? Não, tem o Fox, já é outro. O Fox eu acho que é possível você abrir e colocar em modo de apresentação. Acho que fica melhor. Deixa eu ver aqui. Só para facilitar a dinâmica. Pronto, vai dar certo. Eu vou encerrar aqui um pouquinho e vou apresentar outra tela. Excelente. Eu acho que agora fica compartilhada a tela, tudo direitinho, né? Deu certo aí, né, professor? Excelente, Renato. Pode continuar. Obrigado. Pronto. Então, pessoal, aqui a gente tem uma comparação, tá? Relacionado à norma antiga, né, de proteção contra descargas atmosféricas, que seria a 5419 de 2005, tá? E essa parte da norma nova. Ou seja, anteriormente a gente tinha uma norma com em torno de 42 páginas, tá? E que ela tratava basicamente 85% dela dos efeitos diretos da descarga, né? E 15% dos efeitos indiretos, tá? Essa mudança, ela trouxe aí um aumento de páginas para em torno de mais de 300 páginas, tá? Baseado na IEC. E os efeitos diretos são tratados em torno de 70% dela, com 30% os efeitos indiretos da descarga. Então, a gente vê que em relação a conteúdo, né, aumentou bastante o conteúdo da norma, então ela abrange bem mais conceitos em relação a descargas atmosféricas, né, e dentre deles a gente tem até alguns exemplos de aplicação da norma, tá? Se a gente for analisar, a gente tem aqui em relação ao ABNT catálogo, tá? Então, sempre que vocês precisarem consultar alguma norma, se ela está vigente, se ela está vigente ou não, né? Então, fica a dica para vocês consultarem o site da ABNT, né? Que ela vai trazer aqui, no caso, as 4 partes da norma, dentre elas, princípios gerais, gerenciamento de risco, danos físicos e sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura, tá? Então, aqui já traz um pouco do resumo do que a gente já tratou, né, que é a parte 1, que estabelece alguns requisitos para a determinação da proteção contra descargas.
Parte 2 faz análise de risco, né? Procedimento aqui onde a gente vai avaliar os riscos e adotar as medidas de proteção. Parte 3 seria os danos físicos por meio do SPDA, né? E a parte 4, sistemas de proteção elétricos e eletrônicos, que são as medidas de proteção contra surtos, tá? Hoje em dia, pessoal, a gente está com o conceito que é PDA, tá? Proteção contra descargas atmosféricas, né? Então, esse é o projeto que a gente está elaborando, certo? O PDA ele vai se subdividir em duas partes. O SPDA, que é esse sistema físico, que é onde é tratado na parte 3 da norma, e as MPS, que são as medidas de proteção contra surtos, que é tratado na parte 4. Tá? Então, atualmente, quando a gente fala de proteção contra descargas, geralmente a nomenclatura não é mais SPDA, e sim PDA, né, que aí vai abranger esses dois conceitos. Tá? Então, aqui é um diagrama de ilustra, né, exatamente isso que a gente conversou. A parte 1 trata dessas ameaças de descargas atmosféricas, né? O risco associados a elas é tratado na parte 2, e aí a gente tem a proteção contra descargas atmosféricas, que é o PDA, que é subdividido, né, em SPDA e MPS, e cada um deles retratados em uma parte específica da norma. Então, o que é que faz, né, o que é que acontece nesse sentido de quando ocorre uma descarga atmosférica, tá? Então, se a gente não adotar nenhuma medida de proteção, né, a gente pode trazer danos físicos e risco de vida, né, que a gente pode ter danos tanto na estrutura, né, e riscos de vida associados a eles, né, quanto às falhas de sistemas internos, tá? Então, são, assim, a análise que a gente vai fazer vai se basear nesse princípio, né? Tanto dos danos físicos e risco à vida, quanto a falhas de sistemas internos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de danos, por exemplo, físicos ao Cristo Redentor, tá? E alguns danos físicos de efeitos causados aqui na pele humana, de pessoas que estavam próximas à incidência dessa descarga, tá? Provavelmente encostado numa parede ou numa região próxima de onde incidiu a descarga atmosférica. A norma ela traz algumas medidas de proteção para evitar ambos os casos, né? Ambos esses danos, tá? E a gente vai tratar um pouquinho mais na frente. A gente tem as tensões de toque, né? Que possam surgir numa descida de um SPDA, por exemplo. E as tensões de passo também decorrentes, porque quando a descarga atmosférica atinge o nosso sistema de proteção, ele vai descarregar na Terra, né? E quando ele descarrega no sistema de aterramento, se tiver uma pessoa circulando próximo e tudo, vai surgir uma tensão entre os pés, né, do usuário, e isso pode causar uma circulação de corrente e um dano também através dessa tensão de passo, tá? E na parte de sistemas eletrônicos, a gente pode ter perdas de comunicação, falha em computadores, né? Perdas de dados, queimas de equipamentos, tá? Então, esses seriam essas partes dos danos, né? E, como a gente conversou aqui um pouquinho atrás, a gente tem os efeitos diretos, né? E indiretos das descargas, tá? Então, dentre os efeitos diretos, a gente tem a alta dissipação de energia proveniente do impacto direto do raio, né, que a gente vê aqui alguns exemplos de danos a estruturas, né, questões de incêndio, tá? Aqui alguns efeitos diretos também em relação à parte dos aerogeradores, né, que aqui é onde atingiu a nacelle e as pás, né, do aerogerador, causando essa questão do incêndio, né? Danos à estrutura, tá? Eu acho que essa figura
pode até retratar um pouco do conceito que a gente trabalha com relação à norma, né? Então, vamos lá. A ideia, quando a gente adota esses requisitos de proteção contra a norma, é minimizar os danos, tá? Mas, como eu disse para vocês, a gente não tem uma garantia de 100% de proteção, tá? Então, a gente sempre trabalha para minimizar esses danos e evitar que eles ocorram, mas a gente não tem uma garantia de 100%. A gente vê que tem uma estrutura, tem ali um sistema de captação, mas porventura o raio ainda conseguiu atingir, né, um pedaço da estrutura aqui da parte física, né? A gente não tem uma garantia de onde o raio vai cair, mas a gente pode pelo menos tentar evitar e minimizar esses danos, tá? É que perda do gado, né? Foi provavelmente aconteceu uma descarga próximo aí ao rebanho e no caso ocorreu a perda de vida deles, né? E aí o pior caso é o prejuízo financeiro, né, que foi causado para o usuário, tá? E os efeitos indiretos, né, seria a existência da corrente elétrica induzida nas instalações e seus componentes, tá? Então a gente sabe que a energia incidente de um raio, ela vai também se propagar por efeitos eletromagnéticos, né? E isso pode ocasionar surtos de tensão nas linhas e nos equipamentos, né? Então, a gente pode ter a queima e o mau funcionamento da instalação, né? E provavelmente perder serviços ocasionados por isso. Então, aqui mostra algumas queimas de placas, né? De componentes. Aqui também mais alguns exemplos de efeitos indiretos, né? E muitas vezes, né, esses efeitos indiretos podem ocasionar a perda de vida humana, tá? E aí eu pergunto aí, abro aqui um espaço, né, caso alguém queira falar. Eu queria abrir um espaço para perguntar a vocês, né, se vocês conhecem algum exemplo e podem citar algum exemplo em que esses efeitos indiretos de perdas de equipamento podem causar perda de vida humana, tá? Alguém arrisca aí citar algum exemplo desses? Os eletrodependentes não ocorrem bem? Pode repetir? Tem alguma coisa a ver com os eletrodependentes? Tem a parte do pessoal que depende de UTI, né? Parte médica, por exemplo. Acho que acredito que você quis dizer nesse sentido, né? Tem pessoas que, por exemplo, Sim, dependem de um UTI, que estão dependendo de um equipamento, né? Para garantir a sobrevivência, né? E aí, se você tem um surto desses e uma queima de um equipamento, você pode acarretar uma perda de vida humana, né? Então, a gente abre espaço aí para um risco a mais, né? A gente não tem só a perda de fornecimento de um sistema, né? A gente tem um efeito de perda de vida humana ocasionado pela perda de um equipamento. Então, isso também, na hora que a gente faz a análise, né, em relação aos riscos e tudo, também é um dos fatores que são observados, tá? E aí a gente vem, né, aqui alguns conceitos para fazer essa proteção, tá? Tanto contra os efeitos diretos quanto os efeitos indiretos, tá? A gente observar a figura, ela ilustra aí duas entradas, né? Provavelmente essas linhas em azul, uma é a entrada de energia, tá? E a outra pode estar representando uma entrada de sinal, né? Que pode ser a parte de internet ou algo do tipo, tá? Então, essas linhas que representam essa entrada desses serviços na residência, tá? E se vocês verem, tem uma linha em vermelho, né, circulando, onde tem aqui até uma linha que passa um pouquinho aqui da chaminé. Então, esse sistema em vermelho, ele está representando o SPDA, tá? Que é a parte física, né? Que seria aquela proteção que a gente vê com os cabos, né?
para-raio e afins. Então, esses itens, eles são utilizados para proteger contra os efeitos diretos. Tá? Já os efeitos indiretos, a gente trata aqui, está destacado na figura, nessas bolinhas que estão aqui em branco, é a utilização de DPS. Tá? Que são os dispositivos de proteção contra surtos. Tá? Nesse caso, ele colocou aqui um DPS classe 1. Tá? E aí eu pergunto a vocês, se vocês já viram essa questão da utilização de DPS na disciplina. Por que ele coloca um DPS classe 1 na entrada de energia e de sinal? Alguém sabe informar? Então, vamos lá. O DPS classe 1, pessoal, ele é utilizado porque ele tem uma capacidade maior, né? Ele funciona como uma barreira, né? Se a gente imaginar o DPS como se fosse barreiras, ele tem uma capacidade maior de dissipar energia proveniente de um raio. Então, ele filtra, né, essa onda. Se a gente imaginar o surto como uma onda, né, o DPS classe 1 ele é como se fosse uma barreira maior. Então, a onda ela é bem maior do que a proteção desse DPS classe 1, né, mas ele ali vai conter boa parte desse surto. Os DPS classe 2 e 3, eles também são barreiras, mas com a capacidade um pouco menor. E o DPS classe 2, geralmente é utilizado nos quadros internos da instalação, tá? E o DPS classe 3, geralmente é utilizado em equipamentos de utilização mesmo, na própria tomada. Eu não sei se vocês já viram algo desse tipo, mas provavelmente a gente vai observar aqui na apresentação. Então, teoricamente, né, se a gente for pegar a norma ao pé da letra, exatamente na entrada de energia teria que ter um DPS, mais ou menos como está ilustrado aí na figura. Tá? Por que tem que ser na entrada? Porque se a gente colocar esse surto mais na parte interna da instalação, esse surto vai percorrer esse caminho todo interno, que pode induzir surtos em outros equipamentos nesse decorrer dessa distância, e aí pode causar danos internos também. Então é melhor a gente já filtrar na entrada da instalação, né? E à medida do que for passando por outros quadros, né? Outros dispositivos, a gente colocando outras barreiras, tá? Então a ideia realmente é sempre você ter um DPSzinho na entrada da linha ou de energia, tanto de energia quanto na de sinal. Então, aqui a gente tem algumas medidas de proteção relacionadas para reduzir o risco causado pela incidência dos raios, né? Dentre elas, a gente tem essas medidas de proteção para reduzir os danos a pessoas devido a choque elétrico, né? Essas medidas a gente pode fazer utilizando isolação adequada das partes condutoras expostas, tá? Equipotencialização por meio de um sistema de aterramento em malha, restrições físicas e avisos, e ligação equipotencial para descargas atmosféricas. Tá? Então, essas são possíveis medidas de proteção, né, para essa questão de choque elétrico. Tá? Outras medidas de proteção para redução de danos físicos, né? A gente pode alcançar através do SPDA, que seria exatamente a instalação de um subsistema de captação, subsistemas de descida e subsistemas de aterramento. Tá? Então, se a gente analisar o SPDA, ele é composto por esses três subsistemas. A captação, né, que fica lá em cima da edificação. Na hora que tem essa incidência desse raio, a gente precisa direcionar essa descarga. Tá?
Na hora que a gente direciona essa descarga, ela vai passar pelo subsistema de descida até escoar para o subsistema de aterramento, que é onde vai ter a dissipação da energia. Tá? Dentro desse caminho como um todo, a gente tem que garantir essa ligação equipotencial para descargas atmosféricas, que pode ser, dependendo aí da altura da edificação, aqueles anéis intermediários, né, que a gente tem, anéis intermediários interligando todas as descidas, e ligação equipotencial das partes metálicas, tá? Que a gente pode observar nessa questão da ligação equipotencial, é exatamente você pegar as partes metálicas, né, condutores ou tubulações, né, todas elas a gente tem que estar equipotencializado, né, com um sistema de aterramento. Tá? Então, a ideia aqui realmente é a gente aterrar todas essas estruturas, né, eletrocalhas, perfilados e afins, para a gente garantir essa ligação equipotencial. Tá? E outra seria essa isolação elétrica, tá? Que a gente pode garantir tanto pela isolação mesmo do condutor, quanto para o sistema do SPDA externo, que no caso a gente ia garantir a distância de segurança. Tá? Que aí pode ser uma barreira física, pode ser avisos, né? A gente pode colocar numa descida, por exemplo, afaste-se em período de chuva por questões de incidência de descargas, né? Então, a gente pode colocar realmente avisos de segurança, mais ou menos parecido com aquela de subestação, que a gente vê, choque elétrico, né? Risco de choque, essas coisas. Então, a gente pode colocar, em caso de chuva, afaste-se da estrutura, né? Nesse sentido, tá? A gente garante essa distância de segurança dos condutores, né? E também na questão dos usuários, beleza? E aí eu pergunto a vocês, vocês já viram aqueles eletrodutos, né, de descida que o pessoal coloca quando está passando o cabo do SPDA? Que eles colocam um eletroduto, né, e envolve até mesmo às vezes com um eletroduto metálico, né? Não sei se vocês já prestaram atenção. Aí a pergunta é, vocês já viram esse tipo de instalação? Sim, sim, já vi. Pronto. Vocês acham que aquele eletroduto ali com aquela camada de PVC ou então eletroduto metálico, ele vai proteger contra, vai garantir essa isolação elétrica no caso de uma descarga, principalmente o metálico? Eu acho que não. Pois é, por questões de tensão de toque, né? Coisas nesse sentido. A norma, ela tirou a obrigatoriedade daqueles eletrodutos, tá? Na norma antiga, ela tinha, né? Sendo que a norma nova, ela tirou essa obrigatoriedade. Você não garante, né? Essa isolação elétrica com essas medidas, tá? Ali é mais para uma proteção mecânica do condutor, certo? Por quê? Porque, como você tem ali naqueles primeiros 3 metros, né? Às vezes tem uma pessoa passando, enfim, algum material ou algo do tipo, né? Como você tem um risco de maior contato, pode acabar vindo a danificar o cabo, né? E aí por isso que o pessoal geralmente coloca aquele eletroduto para garantir mais uma proteção mecânica, tá? Mas isso não garante a questão da isolação elétrica, né? Eu não sei se vocês já viram, deixa eu ver se eu acho aqui algo do tipo. Deixa eu ver aqui. A parte tem aqui da termotécnica, na parte de para-raios. Tem esse condutor aqui, ó. Deixa eu ver se eu apresento aqui para vocês. É condutor isolado contra a tensão de toque, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela aqui da termotécnica? Sim, sim. Pronto, ó. Se vocês observarem,
ele é um condutor realmente isolado, porque a norma pede uma isolação de polietileno, acho que é de 3 milímetros, mais ou menos, tá? E aí aqui, ele tem exatamente esse condutor para ser aplicado nessa transição no subsistema de descida, né? Ele tem mais ou menos uma medida aqui de 3 metros, tá? E aí ele garante essa proteção contra essas tensões, né? Então aqui é mais ou menos essa isolação. Você vê aqui com o subsistema de descida, ele tem uma conexão com esse condutor e aqui ele segue para o subsistema de aterramento. Ó, aqui é outro exemplo de aplicação. Ó. Ele pode ser fixado na própria estrutura, tá? Ou pode ser fixado em eletroduto, tá? Dentro de um eletroduto, né? Aí você vê aqui, ó, subsistema de captação, aí desce, passa aqui pelaquela isolação de 3 metros através desse condutor e segue para o sistema de aterramento. Tá? Então, aqui é um exemplo aqui, aplicação ó, com solda exotérmica, tá? É para garantir a continuidade, né? E aqui, ó, a solda exotérmica também sendo aplicada no subsistema de aterramento, tá? Então, quando vocês quiserem ver algo relacionado a material, catálogo, bibliografia da parte de AutoCAD, né, e afins de desenho, vocês podem procurar aqui no site da Termotécnica, que ele ajuda bastante nesses conceitos, tá? Vamos passar aqui um pouquinho. E a gente tem as medidas aqui de proteção, né, para redução de falhas de sistemas elétricos e eletrônicos, que são as medidas de proteção contra surtos possíveis, né? A mais conhecida, tá? Dentre as que vocês utilizam, geralmente que vocês já associam logo, provavelmente deve ser a utilização do DPS, tá? Então, essa é uma proteção, mas não é a única, tá? Aí, se eu for tratar aqui a primeira, que é a de aterramento e equipotencialização, isso já garante, tá? Isso já ajuda como uma medida de proteção contra esses surtos. E tem outras também que podem ser utilizadas, tá? Blindagem magnética, né? Nesse caso, a gente pode fazer a blindagem através da utilização de cabos blindados, né? Que eles vão ser recobertos por uma superfície metálica, né? Uma capa metálica, e aí isso isola, ajuda nessa parte do surto eletromagnético, né? Na isolação da linha. Roteamento da fiação, né? Que é para você tem lá um circuito trifásico, por exemplo, se você passar todo ele numa mesma sequência de cabos, ele pode ter essa indução durante o percurso, mas se você fizer o roteamento dele, mudar uma posição no meio do caminho, né? Você consegue reduzir esses surtos de tensão e utilização de interfaces isolantes, que no caso pode ser um eletroduto metálico, né? Que aí você tem uma interface isolante que também pode garantir a proteção. Essas medidas que a gente trabalhou aqui, elas podem ser usadas tanto sozinho, né, quanto de forma combinada, tá? E aí, quem é que vai dizer, né, quais medidas dessas serão adotadas, tá? Vão ser vocês como projetistas, tá? Vão ser vocês como projetistas. E aí, dentro dessas medidas, é que vai ser avaliado o risco da instalação, tá? Então, eu falo aqui também, tanto em relação a essas medidas de proteção contra surtos, tá? Quanto das outras medidas, né, que no caso seria o SPDA e aquelas isolações, restrições físicas, enfim. Então, todas essas medidas de proteção podem ser utilizadas por vocês, né, de forma combinada ou de forma isolada. E é exatamente a partir desse estudo que vocês vão ver o risco, né, da instalação de vocês.
tá? Então, de acordo com os níveis de proteção, são considerados aí 4 níveis, né? Nível 1, 2, 3 e 4, sendo o nível 1 o mais rigoroso, né, com relação à proteção, e o nível 4 ele é mais abrangente, né? A norma antiga, ela trazia também, já definia, a partir das características da instalação, qual o nível de proteção que vocês teriam que utilizar, né? Essa norma nova, ela não traz isso, tá? Quem vai definir o nível de proteção? Vai ser o projetista, que no caso são vocês, tá? Então, dentro daquelas medidas que a gente viu e desse nível de proteção, ele também é um fator relevante na hora da gente calcular o risco da instalação. Então, se vocês fazem um nível de proteção 4 e o risco na instalação de vocês fica fora do risco tolerável, né, vocês têm que ser mais rigorosos na proteção. Vamos colocar aqui e mudar para o nível 3, tá? Adotei o nível 3, refiz os cálculos, né? E aí vi que agora sim, o risco da instalação está dentro de um risco tolerável. E aí, nesse caso, né, esse projeto de vocês já atende as condições mínimas e já pode ser utilizado. Então, são vocês que vão definir. A norma só traz em alguns aspectos, se eu não me engano, que em locais que a perda de vida humana pode ser causada por sistemas eletrônicos, né, que é a questão de hospitais e semelhantes, e locais que têm risco de incêndio, né, alto risco de incêndio, ela diz que o mínimo, né, o nível de proteção mínimo que tem que ser adotado é o 2. Tá? Fora esses locais, pode ser adotado um desses 4. Né? Vai ficar aqui a critério do projetista. Beleza? Então, o que é que vai depender, né, da classe do SPDA adotado, né? Vocês vão adotar aqui esses níveis de proteção, né? E alguns fatores vão ser ligados diretamente a ele, né? Que no caso seria o parâmetro das descargas, né? Raio da esfera rolante, tamanho da malha, captura e ângulo de proteção. Pessoal, raio de esfera rolante, tamanho de malha e ângulo de proteção são técnicas, tá? Para você dimensionar o seu SPDA, que é a parte física lá em cima, tá? O ângulo de proteção ele vai ser influenciado lá naquele para-raio tipo Franklin, né? Que é o que o pessoal geralmente instala, que provavelmente vocês já devem ter visto, né? O Franklin lá no topo dos prédios, tá? Malha, tamanho da malha seria a malha captora, que a ideia é você fazer uma malha com um reticulado mesmo, cabo de cobre ou barra chata de alumínio em cima da sua instalação, né? Para fazer a proteção física também. E o raio da esfera rolante a ideia básica, né? É você ver uma esfera de um raio definido, que vai depender do nível de proteção, você coloca ela no topo do seu prédio e faz ela rolar em todas as direções. Aonde ela tocar no seu prédio, esse canto tem que ser protegido por um sistema de captação, ou para-raio Franklin ou cabo de cobre. Então são alguns métodos que a gente vai tratar um pouquinho mais na frente, tá? Distâncias típicas entre os condutores de descida e aqueles condutores intermediários de interligação, né? Pessoal, a norma diz que no mínimo, né, a gente tem que ter 2 condutores de descida, no mínimo, tá? Mas o número de condutores de descida vai depender do perímetro da edificação. Né? Então, digamos, um nível de proteção 4, o nível de proteção 4, ele, por exemplo, a gente vai ter os níveis de distância entre os condutores de descida de 20 metros. Nível 3, acredito que seja 15, né? Nível 2 seria um espaçamento de 10 metros. Nível 1, espaçamento de 5.
Acredito que seja isso, mas a gente pode conferir depois com mais detalhes lá na norma. Então, a gente vê que à medida que a gente vai subindo o nível aqui de proteção, né, passando de 4 para 3, para 2, essas distâncias entre os condutores ela vai diminuindo, né? E aí, essas distâncias típicas, né, e esses condutores intermediários são dependentes do nível de proteção, tá? Distância de segurança contra centelhamento perigoso, né, também é uma ideia, né? E comprimento mínimo dos eletrodos de terra. Quando a gente fala comprimento mínimo do eletrodo de terra, é o comprimento mínimo do sistema de aterramento, tá? Aqui, a norma, quando ela trata de eletrodo de terra, não é a haste de aterramento, tá? Ela fala do sistema de aterramento como um todo. O cabo de cobre disposto na terra, circundando o prédio, ele é um eletrodo de aterramento. Ele vai ter um comprimento determinado, né? Então, esse comprimento mínimo, dependendo do nível de proteção, ele é diferente. Então, a norma também traz essas especificações, tá? Agora, fatores que não dependem dessa classe do SPDA. Equipotencialização, que a gente vê que a gente tem que fazer, independente da classe, né? Espessura mínimas de placas e tubulações metálicas utilizadas no sistema de captação. Por exemplo, cabo de cobre é utilizado na captação, né? Alguém sabe a espessura mínima que ele tem que ter? Né? Então, vamos lá. No sistema de captação, a norma trata que tem que ser, no mínimo, um cabo de 35 milímetros quadrados. Tá? Subsistema de descida, também, se for cabo de cobre, 35. E no subsistema de aterramento tem que ser um cabo de 50. Tá? Então, essa espessura, né, ela é independente da classe do SPDA que a gente adotar. Né? Os materiais que podem ser utilizados também é independente. A gente pode utilizar cabo de cobre para fazer a captação, pode utilizar barra chata de alumínio, tá? Subsistemas de descida, a gente pode utilizar tanto cabo de cobre quanto barra chata de alumínio. E além disso, se vocês observarem, a gente tem também aquelas barras galvanizadas, né? Que é o chamado de rebar, na parte de fabricação, que é que vem interna à estrutura do prédio. Também é um material que pode ser utilizado no subsistema de descida. Então, isso aí é independente da classe do SPDA. Né? Configurações de dimensões mínimas para captores, dimensões mínimas dos condutores de conexão também. Então, dentro dessas questões, a eficiência da classe do SPDA é analisada na parte 2 da norma. Tá? E aí a gente tem aqui um conceito de zona de proteção contra raios. Tá? Então, as medidas de proteção como SPDA, condutores, blindagens, DPS, elas determinam a zona de proteção específica que você vai trabalhar. Tá? Então, dentro disso, é trabalhado o aterramento e equipotencialização, roteamento das linhas, distâncias de segurança e utilização de DPS. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo típico de algumas zonas de proteção. Tá? Dentro dessas zonas de proteção, a gente tem a zona de proteção zero, né, que é esse ZPR zero, que entra nos efeitos diretos da descarga. Né? Então, a gente vê que a gente tem um para-raio Franklin aqui no topo da instalação, que aí passa o cabo de cobre, né? Mas só um exemplo, que vai garantir a proteção física. Né? Então, ela vai definir o quê? Uma zona de proteção interna a essa parte física e outra zona de proteção externa. A parte externa não está protegida, teoricamente tudo que está dentro
desse conjunto aí dos cabos, né, e tudo seria uma zona de proteção que estaria protegida contra esses efeitos diretos, tá? Só que a gente sabe que a gente não tem só os efeitos diretos, a gente tem os efeitos indiretos, que aí entra aqui, ó, na parte da alimentação, aqui no lado esquerdo embaixo, você tem uma alimentação elétrica. Vocês veem que logo na entrada da instalação é colocado um DPS classe 1, né? E esse DPS é ligado no barramento de equipotencialização principal. Aqui você já fecha outra zona de proteção, que é essa zona de proteção interna à residência, que no caso a gente está protegendo as linhas de energia, né? E aí, no decorrer da instalação, a gente pode definir outras zonas, que nesse caso aqui está sendo utilizado no DPS classe 2, né, para zonas mais internas, tá? E o DPS classe 3 no próprio equipamento de utilização, que aí já vem uma zona de proteção 2 aqui já definida, tá? Esses DPS aqui, ó, sempre ligados aos barramentos de equipotencialização, né? E esses barramentos de equipotencialização sempre interligados ao sistema de aterramento. Vamos lá. O meu aterramento do SPDA, ele pode ser o mesmo aterramento da minha instalação, ou eu posso utilizar dois sistemas de aterramento independentes, né? O que é que a norma define nesse caso? O ideal, né? É todo mundo estar no mesmo sistema de aterramento, ou como o pessoal diz aí na prática, meu aterramento do para-raio tem que ser independente do meu aterramento da instalação. O que é que vocês acham aí? Ele tem que ser independente? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem dois sistemas de aterramento independente. E cai uma descarga atmosférica no teu para-raio, né? Você tem um aterramento só do para-raio e um aterramento utilizado para a instalação, digamos, né? Na hora que incide uma descarga atmosférica no teu sistema de aterramento do para-raio, você vai ter uma dissipação de energia, né? Tu concorda comigo que se meu aterramento do para-raio é diferente, né, do meu aterramento da instalação, na hora que eu tenho uma corrente, eu posso ter uma diferença de potencial, né, entre esses dois aterramentos, se eles estão separados, né? E aí pode ocorrer uma circulação de corrente, isso pode ocorrer uma queima nos meus equipamentos, tá? Se eu trago todo mundo para o mesmo potencial, né, essa ideia dessa diferença de potencial é bem mais reduzida, então esse efeito, esse risco é bem reduzido. Então você está ali todo mundo no mesmo barco, né? Então você não tem essa diferença de potencial, então essa corrente circulando para os seus equipamentos, teoricamente, né, ela não vai ocorrer, né? E isso evita a queima dos teus equipamentos. Então, o ideal é que todos os sistemas de aterramento eles estejam interligados, tá? Pode ser por meio físico mesmo no cabo de cobre lá na terra, ou pode ser através desse cara aqui, ó, o BEP, tá? Que é o barramento de equipotencialização principal. É lá que tu vai garantir que todos os teus sistemas de aterramento vão estar no mesmo potencial, que vai estar todo mundo no mesmo barco, né? Então, o ideal, né, segundo a norma e tal, e as práticas, é que você não separe esses sistemas de aterramento, eles sejam equipotencializados, tá? Então, esse é o conceito aí da equipotencialização. Beleza? Renato, Oi. uma dúvida, onde é que fica o BEP? No caso é o CM, é? Lá que eles se encontram? É isso? O BEP de vocês, na parte predial, vai ser lá no CM. Vai ser lá no CM. Tá? Aquele Certo, barramento de então, terra, aquele barramento de terra ali, teoricamente, é o BEP de vocês. E o CM, teoricamente, já seria o primeiro canto para vocês colocarem um DPS, entendeu?
Certo, entendi. Pronto. Em alguns estados, o pessoal já traz esse conceito de colocar DPS no CM. Acho que na norma daqui é que eu não vi esse detalhamento ainda. Não que eu lembre agora de cabeça. Mas alguns estados eles já trazem. Mas digamos, né? O teu BEP também não obrigatoriamente possa estar no CM não, tá? Entrou a linha de energia e tu tá lá no teu CPG, tu já pode definir lá um barramento e colocar o DPS, entendeu? Porque quanto mais próximo da entrada de energia, melhor, porque tu coloca a barreira, tá entendendo? E impede que esse surto se propague no decorrer da instalação, entendeu? Então, o ideal seria o BEP, seria mais próximo à entrada da instalação. Mas você pode colocar isso lá no centro de medição ou no CPG, porque isso vai depender das distâncias, né? Que a norma define que o CPG pode estar dentro do centro de medição, se for até 30 metros, ou algo desse tipo, né? Então vai depender do projeto de vocês, tá? Quando eu tenho uma subestação, né, em clientes industriais ou algo do tipo, o teu BEP fica lá na subestação, né, que ele pode ser o barramento de terra do QGBT, né? E você pode definir ele como sendo o BEP e fazer a interligação da malha de aterramento da subestação nele, a do SPDA lá também, e porventura outros componentes metálicos que fazem parte da subestação e da sua instalação. Beleza? Beleza. Outras normas relacionadas, né? Seria a instalação elétrica de baixa tensão, que já prevê a utilização de DPS, por exemplo, né? Instalações elétricas de média tensão também a gente consegue relacionar, que prevê questões, sistemas de aterramento, esses outros componentes de distâncias de segurança, enfim. Tem normas de medição de resistência de aterramento e potenciais na superfície do solo, sistema de aterramento de subestações, medição de resistividade. Então, todas essas normas que a gente que estão sendo apresentadas, elas são utilizadas como complementos, tá? Podem ser utilizados como complemento a 5419. Outra coisa também que deixou de ser cobrada na norma em si é aquele valor de resistência de aterramento. Seu aterramento tem que ser no máximo 10 ohms. A norma de SPDA ela deixou de cobrar isso, tá? Você tem que garantir que tem um bom escoamento da energia para a terra, né? E isso vai depender da resistividade do solo também. Então, assim, aquele valor de resistência de aterramento mesmo foi retirado. Mas isso não quer dizer que nas outras normas complementares isso não seja cobrado, tá? Então, a Enel ainda cobra, por exemplo, aqueles 10 ohms em aterramento de subestação, né? Ou 25, se eu não me engano, na parte do aterramento do centro de medição, entendeu? Mas a 5419 ela tirou esse valor. Os bombeiros ainda cobram também, tá? Essa parte de resistência de no máximo 10 ohms. A norma dos bombeiros ainda tá cobrando isso nas vistorias do SPDA. Beleza? E o aterramento, né? A gente tem duas formas que a norma trata, tá? Preferencialmente, a norma diz que o aterramento deve ser feito em estrutura metálica do concreto da fundação, desde que comprovada a continuidade elétrica, tá? Na impossibilidade de utilizar, que no caso são as fundações, tá? Você vai fazer o aterramento utilizando, né, as fundações do prédio, né? Quando o pessoal vai fazer a concretagem, essas coisas, você pode utilizar aquelas ferragens das fundações. Só que tem alguns estudos, e geralmente o pessoal da engenharia civil não gosta de utilizar isso porque pode comprometer um pouco a estrutura, né? E aí
pessoal da civil geralmente se resguarda um pouco em relação a isso, né? E o que é que a gente faz? A gente coloca um condutor adicional, que é exatamente essa barra, né, de aço galvanizado, que seria um condutor adicional interno à estrutura, né, que ele é utilizado para essa parte de aterramento, descidas e garante também a continuidade elétrica e são utilizados para esse aterramento utilizando a estrutura do prédio. Tá? Na impossibilidade desses casos, né, vou ter que fazer o SPDA de um prédio que já está construído. Aí, de um prédio que já está construído, a gente realmente não tem condições de quebrar a estrutura para fazer isso, né? Então, a gente vai para a parte convencional, que é o quê? Uma malha ou anel, né, utilizando lá o cabo de cobre, tá? No mínimo, um anel circundando a instalação, tá? Para você não ter que fazer a malha mesmo em si, a norma traz no mínimo um anel circundando a instalação. Então, a gente parte para esse convencional, que é o que está sendo apresentado aqui nessa figura do lado esquerdo, tá? Então, é uma possibilidade. Aqui a gente tem a parte 2 da norma, né, que trata da parte de gerenciamento de risco, né? Dentro desse gerenciamento de risco, ele tem um propósito, né, de fornecer o procedimento para a avaliação desses riscos e adotar as medidas de proteção. Aí vem, será que eu devo utilizar um SPDA? Será que eu devo utilizar um MPS? Que são as medidas de proteção contra surtos, né? Então, quais são parâmetros relevantes para essa análise de risco, né? A gente tem aqui uma lista, tá, de parâmetros que são relevantes, né? Finalidade da estrutura, é o aspecto básico. Vou proteger minha estrutura, mas ela está sendo utilizada para quê? Ela é um prédio da faculdade, né? É um prédio residencial, é um hospital. Então, sempre a gente tem que avaliar qual é a finalidade da estrutura que a gente quer proteger. Qual tipo de construção? Concreto, o piso. O piso é industrial ou o piso é de cerâmica? Isso é importante também na análise de risco. Tá? Dimensões da estrutura, né, que entra ali uma área de influência, ou seja, quanto maior a estrutura, maior é a área de influência, maior o risco de incidência de raio naquela estrutura. Então, dimensão da estrutura é um exemplo aí de fator relevante. Quantidades de linhas de serviço que alimentam a estrutura, né? Se é da parte elétrica, se a linha é aérea ou subterrânea, né? Porque linhas aéreas têm uma possibilidade maior de incidência direta de raio, né? Tubulações de fornecimento de água, gás, esgoto, que podem adentrar na minha instalação, que aí entra a questão dos efeitos indiretos, né? E entradas de linhas de dados e voz, né? São relevantes. Localização, né? Onde é que entra a localização? Vocês viram lá no comecinho da apresentação que a gente tem locais que tem mais incidência de raio do que em outros. Então, se eu faço ali o meu projeto, por exemplo, aqui para Fortaleza, que da última vez que eu consultei lá o INPE era 0,5 descargas por quilômetro quadrado por ano, é bem diferente de um daqueles valores que a gente viu que é 13. Né? Então, isso é um fator relevante, a localização. Além disso, da região, a gente pode observar a nossa localização dentro da própria cidade. Se o meu prédio ele está dentro, né, rodeado de estruturas com alturas maiores ou semelhantes, o risco de cair uma descarga no meu prédio é menor do que, por exemplo, a minha estrutura no alto de um morro, né, que você não tem outras estruturas com altura semelhante. Então, o risco de cair uma descarga lá é maior do que a minha estrutura sendo rodeada por prédios de mesma altura. Então, essa localização também é um fator relevante, né? Que é como eu disse, que é exatamente o meio ambiente aqui, que é exatamente isso, onde é que está localizada a instalação.
se ela tem transformador ou não, comprimento das linhas de serviço, né? Perigos especiais, né? Por exemplo, estou no hospital, que geralmente algumas pessoas são pessoas com uma locomoção comprometida, né? Então tem um perigo especial aí, até por questões de nível de pânico, né? Um local com muita gente, e na hora de evacuar um prédio, no caso de uma emergência, é mais difícil, tá? Então tem que ser analisado essas questões, né? Tipo de acabamento da superfície, né? Concreto, cerâmica, enfim. Se ela tem sistema de combate a incêndio ou não, né? E o risco de incêndio também, se é alto, baixo. Geralmente esses dados de incêndio a gente pode solicitar ao engenheiro projetista, né, da parte de incêndio. Aí ele avalia direitinho e a gente consulta para ter essas ideias, né, de qual o sistema de combate a incêndio que está sendo utilizado, qual é o risco de incêndio da instalação, tá? No caso de projeto de vocês, vocês podem considerar que vai ter medidas de combate a incêndio, que é geralmente o básico, que são a parte de hidrantes, né, e extintor de incêndio, tá? Então vocês podem considerar que isso aí já vai ter na instalação de vocês na hora que vocês forem projetar o SPDA. Resistividade do solo, que vai influenciar no sistema de aterramento, acabamentos de fachadas e revestimentos, densidade de raios, e era bom ter o nome e endereço também de projeto. Vocês veem aqui nessa figura que ele retrata aqui um sistema do prédio como um todo, ó, com captação, descidas, mas vocês veem que essa parte do aterramento ela é toda interligada. Ó. Você tem a parte dessa casa, né, que está interligada com o prédio, que está interligado aqui com o aterramento da subestação. Então, todos esses sistemas eles estão conectados, que aí já entra naquele conceito da ecopotencialização. Tá? Então, vamos lá. A gente vai entrar na parte aqui agora, pessoal, que é a parte 2 do gerenciamento de risco. Eu vou terminar essa parte aqui com vocês hoje, dar essa ideia geral, tá? E, no caso da aula de amanhã, a gente vai ver as medidas lá de proteção, que é o SPDA externo e outros conceitos, tá? Então, hoje eu vou tentar encerrar aqui nessa parte do gerenciamento de risco. Quando a gente vai para a parte do gerenciamento, a gente vai ver a fonte de dano, qual o tipo de dano que essa fonte pode causar e quais as perdas que esses danos podem acarretar, tá? Em que perdas podem ser acarretadas por esses danos. Então, a fonte de dano vai depender do ponto de impacto. A gente pode ter, no caso aqui do S1, uma descarga inserindo diretamente no meu prédio, tá? No caso, a fonte de dano S2 seria uma descarga incidindo nas proximidades do prédio, né? Fonte de danos S3 seria uma descarga inserindo numa linha de energia, tá? E o S4 seria uma descarga inserindo próximo a essa linha de energia, né? Que no caso vocês vão ter alguns danos relacionados, que vão ser danos à estrutura, danos físicos à estrutura, danos físicos às pessoas, né? E aí isso pode ocasionar alguns tipos de perda. Quais tipos? Perda de vida, perdas de sistemas eletrônicos, perdas de sistemas eletrônicos que podem causar perdas de vida humana, né? E, por exemplo, perdas de propriedade. A gente viu que em uma das imagens que a gente mostrou para vocês era o gado que tinha morrido, né? Então, se eu tenho uma descarga que incide próxima ali à minha edificação, que pode causar essa perda, né, de patrimônio ou animais associados, isso também tem que ser avaliado, tá? A norma, ela não obriga a vocês analisarem essas perdas de patrimônio,
né? Patrimônio que eu digo assim, animais e tal, que é essa parte financeira. Isso vocês podem fazer para tentar convencer um cliente, né? Ou mesmo para apresentar assim, uma justificativa da utilização do SPDA mesmo, mas ela não obriga a ser calculado, tá? Ela obriga a gente a calcular outros tipos de risco, mas esse risco em específico é opcional. Então, a gente tem aqui descargas que incidem direto, próximo, isso aqui a gente já explicou aqui para vocês, né? E esses tipos de descargas, elas vão trazer algumas componentes de risco, tá? Por exemplo, descargas que incidem diretamente na estrutura. Eu vou ter relacionados a ela aqui, ó, o RA, RB e RC. Descargas que incidem diretamente na linha, vai ser o RU, RV e RW. Tá? E os riscos associados às descargas próximos à minha estrutura é o RM e próximo à minha linha de sinal ou de energia é o RZ. Tá? Então, assim, o meu risco que eu vou calcular vai ser em função dessas componentes. Tá? Então, o risco R1 vai ser em função de todas essas outras componentes que a gente tratou. Né? E aí, o que são os riscos que a gente vai ter que calcular? Tá? Vamos lá. Eu tenho aí quatro riscos. Tá? Risco de perda de vida humana, né, incluindo ferimentos permanentes, que é o R1. Esse risco é o básico de toda instalação. Tá? Então, todo prédio que vocês forem projetar, vocês vão ter que calcular esse risco de perda de vida humana, que é o risco R1. Tá? Risco R2, perda de serviço ao público. Né? Sei lá, estou fazendo para uma subestação ou uma central de atendimento da TIM, enfim, coisas mais específicas que você tem serviços relacionados ao público, então você tem que calcular esse risco R2. Né? Além do R1, tá, pessoal? O R1 é o que vai ter que ser calculado sempre. O R3 é um risco de perda de patrimônio cultural. Tá? Por exemplo, estou fazendo proteção contra descargas atmosféricas de um museu. Né? Então, se eu estou fazendo a proteção de um museu, além do risco de vida humana, eu tenho o risco de perda de patrimônio. Então, eu vou ter que calcular também o R3. Tá? E esse risco de perda de valores econômicos é aquela parte financeira que a norma detalha, mas não obriga, né? Que é para ver aquela questão. Basicamente, o R4 ele faz uma análise de viabilidade, né? Ela verifica quanto você vai gastar para fazer o SPDA e o quanto você perderia se não tivesse o SPDA. Aí você avalia essa viabilidade econômica e vê se dá certo ou não, né? Mas isso é mais para títulos de ilustração e você tentar convencer algum cliente alguma coisa. Mas os riscos que têm que ser calculados, né? É o R1, o R2 e o R3. E aí, dentro desses três riscos, e observando a instalação de vocês, no caso lá da parte predial, qual desses três riscos, ou quais, né? Vocês vão calcular no projeto de vocês? R1, R2 e R3. R1. É o R1, né? Porque vocês não têm serviço ao público, né? É um prédio residencial e nem tem nada relacionado a patrimônio cultural, tá? Então, vocês vão ter que fechar no risco R1. Então, é esse que tem que ser calculado, beleza? Só que ele é calculado, né, como a gente viu aqui na imagem anterior, em função de várias componentes de risco, né? E aqui é detalhado cada componente de risco dessa.
Geralmente, o RA, RB e RC é relacionado mais à parte física, né? Ferimentos causados por choque, devido a tensões de passo e toque, que é o RA. O RB, danos físicos causados por centelhamentos perigosos, né? RC, componentes relativos a falhas de sistemas internos, causados lá pelo pulso eletromagnético, né? Componentes de risco para uma estrutura devido a descargas próximas, é o RM. Componentes de risco para uma estrutura relacionados a descargas em uma linha conectada à estrutura, aí vem o RU, RV e RW, né? E aí tem as componentes que são relacionadas a choques devido às tensões dentro da estrutura. RU, RV e RW são mais relacionados à linha, né? Caso você tenha uma descarga incidindo na linha, você pode ter danos, né, a seres vivos causados por choque elétrico, tensões, pode ser um incêndio. Então, cada componente dessas está sendo relacionada a esses componentes da linha. E o RZ, que é o componente relativo a falhas de sistemas internos causados por sobretensões induzidas. Tá? Então, vocês veem que a gente tem uma série de riscos. Tá? E aqui a gente traz um resumo, tá? Das componentes de risco de cada risco que foi tratado lá. O R1, por exemplo, ele vai envolver todas essas componentes, ó, RA, B, C, M, U, V, W e Z. Só que vocês veem aqui, ó, que algumas componentes dessas têm um asterisco, tá? Esses asteriscos é o quê? A gente só calcula para estruturas com risco de explosão e para hospitais com equipamentos elétricos para salvar vidas ou outras estruturas quando a falha de sistemas internos possa pôr em perigo a vida humana, tá? Ou seja, o prédio de vocês vai precisar ser calculado essas componentes de risco que estão com asterisco? Não, Não, pelo que eu entendi, pelo que eu não. entendi. Pronto, porque não é uma estrutura com risco de explosão, vocês não estão trabalhando com área classificada nem nada, e nem é um tipo de hospital. Então, basicamente, vai ser envolvido o quê? O R1 que vocês vão calcular vai ser composto pelas componentes RA, RB, RU e o RV, tá? Então, para esse caso específico de vocês, né? Se fosse um hospital, vocês teriam que incluir o restante. Risco de perda de serviço ao público é o R2, né? No caso, entrariam essas outras componentes, sempre, né? Não tem nenhuma exceção. Risco R3, também patrimônio cultural, seriam compostos pelo RB e o RV. Tá? E o R4 também seria todas essas componentes, essas que estão com 2 asteriscos, é para propriedades onde animais possam ser perdidos. Beleza? Então, aqui são alguns fatores são alguns fatores que influenciam naquelas componentes. Tá? O que é que essas tabelas trazem? Né? São medidas de proteção e aonde elas vão influenciar nos riscos. Porque, por exemplo, eu posso ter aqui um risco R1, em que a minha maior componente desse risco R1 é o meu RA. Tá, eu estou aqui com RA, o que é que eu posso fazer para reduzir esse meu risco RA? Aí aqui você pode ter uma ideia nessa tabela 3, né, nos fatores que influenciam, né? Resistividade de piso, restrições físicas e isolamento. Você não estava adotando nenhuma medida de isolamento, eu posso agora colocar uma restrição física. Eu posso colocar agora um aviso, né? Então, aqui vai ser mais ou menos o que é que influencia em cada componente de risco dessas. Tá? Então,
vamos lá. Aqui ela traz um fluxo, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia de como a gente pode projetar de forma geral, tá? Identificar a estrutura a ser protegida, né? Depois identificar os tipos de perdas relevantes à estrutura. Em cima das perdas, a gente vai identificar e calcular aquelas componentes de risco. Calculei minha componente de risco. Por exemplo, calculei lá o meu R1. Eu vou comparar meu R1 com um risco tolerável. Tá? Se o meu R1 está abaixo do risco tolerável, né? Esse R que eu calculei, isso quer dizer que o quê? Que a minha estrutura está protegida. Agora, se o meu risco que eu calculei é maior que o risco tolerável, a minha estrutura precisa de proteção. E aí eu vou aqui, eu tenho um SPDA instalado, né? Basicamente, o que é que ele avalia aqui? Se eu tenho um SPDA instalado, se eu não tiver o SPDA instalado, ele verifica as componentes A, B, U e V, né? E em cima da verificação dessas componentes, ele vai adotar uma medida de instalação de medidas de proteção contra surtos ou instalar uma medida de proteção de SPDA. Nessa bifurcação aqui, onde ele compara esses riscos, pessoal, basicamente aqui o que é que ele está avaliando. O meu prédio precisa mais de MPS, né? Os meus riscos mais relevantes são relacionados às minhas linhas de energia, tanto de forma direta ou indireta, ou está relacionado mais à parte física do meu prédio, né? É isso que é avaliado. Se for mais a parte física do prédio, eu vou ter que instalar um SPDA externo. Se for mais relacionado às MPS, eu vou e coloco lá um DPS ou adoto outras medidas. E aí o que é que ele faz? Recalcula os valores e compara de novo com o risco tolerável, né? Se meu SPDA já está instalado, eu vou cuidar das medidas de proteção contra surtos, né? E aí, dentro dessas medidas de proteção, né, eu analiso de novo, recalculo os valores e comparo com o risco tolerável. Então, sempre é esse processo aí com essa realimentação para a gente ver se as medidas que a gente está adotando estão sendo adequadas para proteger nosso prédio. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. A gente tem, para cada tipo de risco que a gente calcula, a gente tem um tipo de perda, né? Vocês viram lá, ó, que aquele risco R1 é relacionado à perda de vida, que está exatamente relacionado a esse L1. O risco R2 está relacionado à perda de serviço ao público, que é o L2. E o risco R3 é de patrimônio cultural, que está relacionado a L3. Então, essa tabela aqui, ela traz os riscos toleráveis. Ó. Então, para a perda de vida humana, o meu R1 tem que ser menor, né, do que 10 a menos 5. Beleza? Se eu calcular o R2, seria 10 a menos 3. E o R3, 10 a menos 4. Tá? Então, essa tabela aqui é que traz os riscos toleráveis que vocês vão comparar. Beleza? E aqui é uma equação básica, tá? Para a gente calcular os riscos, tá? Meu R1, ele não está relacionado àqueles somatórios, né, de RA, RB, RC, enfim, e as outras componentes. Pronto. Aqui nessa fórmula está denominado como Rx, Nx, Px e Lx.
Por quê? Porque se eu estou calculando RA, o meu RA vai ser igual a NA vezes PA vezes LA, tá? Se eu estou calculando o RB, vai ser o NB vezes o PB vezes o LB, tá? E esse meu risco é o quê? É a multiplicação desse N vezes esse P vezes esse L, tá? E o que é cada carinha desses aqui? O meu N, pessoal, ele está relacionado ao número de eventos perigosos por ano, tá? E ele ali vai depender, por exemplo, da localização da minha estrutura, né? O número de descargas que vai incidir naquela região, tá? Então, é o número de eventos perigosos. Esse número de eventos perigosos, associados a ele, eu tenho uma probabilidade de dano, né? Essa probabilidade de dano é o P, né? Que é afetado diretamente pelas medidas de proteção que a gente adota. Se a gente não adota nenhuma medida de proteção, pessoal, a minha probabilidade de dano ela é 1. Tá? Ou seja, se eu não estou adotando nenhuma medida de proteção, então ele não vai influenciar em nada no risco. Agora, por exemplo, eu adotei um SPDA classe 4, né? Essa minha probabilidade de dano já pode sair de 1 para 0,5. E aí, consequentemente, eu reduzo o meu risco. Tá? Então, esse P está diretamente associado aos fatores de medidas de proteção que vocês estão adotando. Se vocês vão adotar DPS, se vocês vão adotar o SPDA, se vocês vão adotar restrições físicas ou avisos, né, para evitar tensões de toque. Então, tudo isso vai ser jogado aqui. E consequentemente, essa probabilidade de dano, caso esse dano ocorra, você tem uma perda consequente relativa, né? Ou seja, é o L, tá? Então, esse L é afetado pelo uso para qual a estrutura foi projetada, né? Ou seja, para que serve essa minha estrutura, qual o material que eu estou empregando, né? Tudo isso influencia nessa perda que é esse L. Se eu estou adotando medidas de proteção contra incêndio, vai influenciar. O número de horas que as pessoas ficam dentro daquela estrutura influencia. O número de pessoas dentro da estrutura também influencia. Então, cada componente de risco dessas vai estar diretamente relacionado com o número de eventos, vezes a probabilidade de danos, vezes essa perda consequente, tá? Então, se meu risco R1 ele é composto pelo RA, RB, RU e RV, eu vou ter que calcular essas 4 componentes, tá? E cada componente dessas vai ter um NA vezes um PA vezes o LA, NB vezes o PB vezes o LB, o NU, PU e L e também o V relacionado, tá? Detalhe, RU e o RV, eles são relacionados às linhas de sinal e energia. Então, eu vou ter um RU para a minha linha de sinal, que é a parte de dados, e um RU para a minha linha de energia, que é da parte elétrica. Então, o meu RU vai ser o somatório desses dois, tá? Meu RV também está relacionado às linhas. Então, se eu tenho uma linha de sinal e uma linha de energia, meu RV vai ser o somatório desses dois riscos, né? O risco relacionado à linha de energia, mais o risco relacionado à parte de sinal. Beleza, pessoal? Então, dito isso, a gente tem na análise de risco o mapa, né, que dita a densidade de raios por quilômetro quadrado por ano. Aqui é um retrato retirado lá do site do INPE, mas vocês podem acessar um link, que é esse aqui, ó, está na apresentação, e a partir dele vocês podem trabalhar com o endereço mesmo ou colocar o cursor, né, dando um zoom e tal,
colocar o cursor exatamente no local para onde vocês estão projetando, tá? E aí, nisso aqui, ele vai dar para você a densidade de descargas atmosféricas para a Terra. Então, essa densidade aqui, que é uma composição lá do N, da parte do risco, vocês conseguem tirar do site do INPE, tá? Aqui a gente tem alguns softwares disponíveis no mercado, beleza? Por que software? Porque, pessoal, esses cálculos, né? Eles são um pouco trabalhosos, né, de você fazer. Então, se você tem um software no qual você joga os dados da sua instalação, isso facilita bastante na hora do desenvolvimento. Tem planilhas de Excel desenvolvidas por projetistas, né? Eu acho que nesse primeiro momento, para vocês, é bom vocês fazerem a planilha, tá? Como o risco é só o R1 e as componentes são 4, eu acho interessante vocês fazerem a planilha de vocês, tá? Para vocês entenderem e pegarem essa parte conceitual desses fatores que vão influenciar o risco, tá? Mas caso vocês peguem um projeto maior, algo mais complicado, a gente tem alguns softwares disponíveis no mercado que podem auxiliar vocês nesse projeto, tá? Então, eu acho que é isso, né? E nesse primeiro momento, eu sugiro a vocês a darem uma olhada na parte 2 da norma, certo? Ela traz alguns exemplos de aplicação, tá? Nos quais elas calculam bem direitinho esses riscos relacionados a essa equação básica, tá? E aí vocês veem os anexos da parte 2 da norma, tá? Que é uma série de tabelas que vai mostrar para vocês que a probabilidade de danos vai ser influenciada pela localização, pelo tipo de linha, as perdas que vão ser trazidas, tá? Então, eu acho que fica aí uma tarefa de casa para vocês darem uma olhada, né? E aí, qualquer coisa, a gente pode abrir um espacinho amanhã para tirar essas dúvidas, né? Relacionadas a essa questão. O MAMED também, o livro novo de instalações industriais, ele traz também esse cálculo desse risco, tá? Então, isso ajuda também um pouco a vocês na hora de fazer o projeto, tá? Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui, porque os métodos de cálculo normatizados e outros métodos de proteção, acho melhor a gente deixar para amanhã, para não ficar muita informação, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, eu abro um espaço aqui agora também para a gente poder trabalhar de forma geral. Beleza? Obrigado, Renato, pela apresentação. E, pessoal, são 15 para as 8. Eu vou deixar um espaço aqui para você, para quem tiver alguma dúvida e queira tirar logo agora ou qualquer coisa do tipo. A gente já vê isso agora. Muito embora eu ache bastante prematuro vocês tiveram um primeiro contato com a norma 5419 hoje. Então, mas mesmo assim, eu vou deixar um tempinho aqui. Quem tiver alguma pergunta para fazer por Renato, pode ficar à vontade. Eu vou fechar aqui meu microfone e deixar vocês se pronunciarem. Renato, esse material que você apresentou, você vai disponibilizar? Assim, principalmente aquele fluxo, que eu acho que fica bem bacana a gente se basear naquele fluxo. Sim, essa é uma apresentação que vai estar em PDF, ela vai ser carregada para o site tão logo o Renato finaliza a aula de amanhã. Eu só quero carregar porque eu gosto sempre de carregar depois da aula, e às vezes a gente nota um probleminha, a gente já tira e já faz a carga corrigida. Tá, beleza, então. Valeu.
Então, beleza, pessoal. Se vocês tiverem também alguma dúvida em relação a, enfim, a parte geral do SPDA mesmo, alguma coisa que vocês tenham visto e queiram trazer para agora também, a gente pode comentar, tá? Alguma coisa que O vocês que eu possam vou, ter visto na parte prática, alguma coisa do tipo, enfim. Né? isso. O que eu vou sugerir para vocês, pessoal, é que vocês, de hoje para amanhã, dêem uma pensada, quem já começou, né? Principalmente quem já começou, já fez de forma antecipada, iniciou o PDA, o projeto PDA, então que possa trazer alguma dúvida para o Renato, tá certo? E aí já ficaria interessante de tirar dúvida do próprio projeto, tá certo? Então, seria uma coisa interessante. Bom, eu vou finalizar aqui, pessoal. Vou parar a nossa gravação. Vou finalizar aqui, agradecer ao Renato mais uma vez aí pela aula de hoje, tá certo? Amanhã temos novamente aula às 18 horas, tá certo? Para o Renato finalizar esse módulo 4 aí do PDA, ok? Então, eu agradeço novamente aqui o Renato e boa noite a todos, pessoal. Vou parar a gravação aqui da nossa aula.